Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás, e as bacias e os garfos, e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura, debaixo, até ao meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles. Fê-lo oco e de tábuas. E fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E as colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. E todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Aoliebe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan,
um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados, da idade de 20 anos acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos, e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor.